Você já sentiu que, em meio ao luxo e ao poder, a verdadeira essência da fé estava se perdendo? Pois algo extraordinário está acontecendo. Em silêncio, com gestos pequenos, mas poderosos, o novo Papa está reacendendo uma chama que parecia esquecida. Não com discursos grandiosos, mas com ações que gritam humildade. E muitos estão dizendo que ele está trazendo de volta o espírito de uma das santas mais admiradas da história, Santa Teresa de Calcutá. Fique conosco neste vídeo até o final, porque o que você vai descobrir sobre essa ligação invisível, mas profunda, entre o novo Papa e a Santa dos Pobres, vai mexer com você. E claro, se você gosta de temas assim, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que está achando, e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Desde os primeiros dias do seu pontificado, o novo Papa se recusou a ocupar os apartamentos luxuosos do Vaticano. Preferiu viver de forma simples, em uma residência comum, com padres e religiosos. Isso, por si só, já foi um choque para muitos. Mas para quem conheceu a história de Teresa de Calcutá, isso soou familiar. Afinal, ela também vivia entre os pobres, dormia em colchões simples e recusava qualquer forma de privilégio. Ela dizia: a pobreza nos aproxima de Cristo. O Papa parece ter entendido isso profundamente. Em uma de suas primeiras visitas fora do Vaticano, ele foi até um abrigo de refugiados. Nada de câmeras, nada de discursos formais. Ele chegou, sentou-se no chão ao lado deles, ouviu histórias, chorou com alguns e orou em silêncio. Assim como fazia Teresa, que enxergava cada pessoa como Jesus disfarçado de sofrimento. E não é só o estilo de vida. As atitudes do novo Papa têm uma marca muito forte. Ele age primeiro. Em vez de esperar que comissões sejam formadas ou que discursos sejam feitos, ele vai até onde o sofrimento está. Exatamente como fazia Santa Teresa. Uma vez, ela foi vista carregando nos braços um homem doente com feridas abertas, e alguém perguntou: eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela respondeu: nem eu. Faço por amor. Essa espiritualidade prática, essa fé que se materializa no cuidado direto com os mais pobres, está voltando com força na figura do novo Papa. Em uma cerimônia pública recente, ele lavou os pés de imigrantes e sem-teto. Um ato simbólico. Sim. Mas também um gesto de extrema profundidade. Porque, como dizia Santa Teresa, não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. E é justamente isso que está dividindo opiniões. Para muitos dentro da própria Igreja, esse retorno à simplicidade é um desconforto. Acostumados com estruturas rígidas e protocolos de poder, ver um Papa que caminha sozinho pelas ruas de um bairro periférico, que se ajoelha diante de um doente em vez de se sentar em tronos dourados, tem gerado desconforto, mas também esperança. E se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar mais vídeos que mostram o lado humano, espiritual e inspirador do novo Papa e da Igreja, se inscreve agora mesmo no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse e a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Uma cena chamou a atenção recentemente. O Papa entrou em silêncio em um pequeno hospital improvisado, no sul da Itália, onde atendem migrantes e pessoas em situação de rua. Ele não avisou ninguém. Chegou de surpresa, conversou com os médicos, sentou com os doentes. Não houve imprensa. Nenhuma declaração oficial. Só depois, alguns vídeos feitos por celulares vazaram. E o que se viu ali foi algo profundamente tocante. Um líder mundial, sentado ao lado de um jovem queimado por causa de conflitos na África, ouvindo sua história e segurando sua mão. Quem viu, disse, parecia Teresa de Calcutá, só que de branco. Essa comparação está se tornando cada vez mais comum. O Papa, como Teresa, tem priorizado a escuta. Ele não quer falar sobre os pobres apenas em documentos oficiais. Ele quer estar com eles, caminhar com eles, aprender com eles. E é isso que está restaurando a confiança de muitos fiéis, que se sentiam afastados de uma igreja que parecia ter esquecido o seu coração. Inclusive, em uma homilia recente, ele disse algo que nos faz refletir: o rosto da igreja deve ser o rosto de uma mãe que acolhe, e não de um tribunal que julga. Essa fala foi aplaudida em silêncio por milhares que assistiram ao vivo, e ressoou fortemente entre os que acompanham de longe. Teresa de Calcutá dizia algo parecido: se julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. É esse espírito que parece estar sendo revivido. Não um retorno ao passado por nostalgia, mas um resgate do que há de mais essencial no Evangelho, o amor incondicional, principalmente pelos que não têm ninguém. E ainda muito o que mostrar sobre essa conexão entre o Papa e a Santa que dedicou sua vida aos mais pobres dos pobres.
Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais essa semelhança surpreendente, mostrar outros gestos ocultos do Papa e revelar como tudo isso está impactando não só a Igreja, mas o mundo inteiro. E lembre-se, curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo o que mais te tocou até aqui, e se ainda não é inscrito, aproveita agora para se juntar a essa comunidade que busca uma fé mais viva, humana e transformadora. Pouca gente sabe, mas o novo Papa tem feito visitas não divulgadas a comunidades carentes, presídios e casas de acolhimento. Ele vai sem grandes comitivas, entra discretamente e passa horas ouvindo histórias. Um dia, ele disse a um grupo de padres: "A escuta é a primeira forma de caridade." Essa frase, que parece tão simples, revela muito sobre sua espiritualidade e aproxima ainda mais sua missão da de Santa Teresa de Calcutá. Ela, que dedicou a vida a tocar os que o mundo rejeitou, dizia: "Sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer muito." E o Papa tem buscado exatamente isso: unir a Igreja ao povo, não por estruturas, mas por presença real. Em vez de palácios, ele busca barracos. Em vez de aplausos, ele quer silêncio. Em vez de discursos, prefere ações. Isso é revolução, mas uma revolução do amor, do serviço. Certa vez, ele chegou a uma paróquia periférica, e antes mesmo da missa, pediu para visitar um senhor idoso que estava doente e não conseguia mais ir à igreja. Entrou na casa, sentou-se ao lado da cama e conversou com ele por quase meia hora. Nenhum canal de TV registrou, mas os vizinhos contaram, emocionados, como o Papa saiu dali com os olhos marejados. Ali, Deus estava presente, ele disse depois. Esse gesto simples, mas profundo, ecoa diretamente no carisma de Santa Teresa, que afirmava: "Não precisamos fazer coisas extraordinárias, mas sim colocar amor extraordinário nas coisas comuns." A imprensa, por vezes, não compreende esse estilo. Muitos esperam do Papa declarações fortes, posicionamentos políticos, grandes eventos. Mas ele escolhe o oposto. Escolhe o que não dá manchete, o que não brilha aos olhos do mundo. É como se dissesse: a Igreja precisa parar de ser um espetáculo e voltar a ser uma casa de acolhida. E novamente, isso nos leva à figura de Teresa de Calcutá, que viveu escondida aos olhos do mundo por anos, até que sua obra se tornou tão grande que não pôde mais ser ignorada. É por isso que, ao observar o Papa, muitos sentem que a Igreja está sendo purificada. Não pela força, mas pela pobreza. Não pelo controle, mas pelo serviço. Ele já disse: "Quero uma igreja pobre para os pobres." Essa frase ecoa até hoje nas comunidades que voltaram a sentir esperança. E mais do que isso, ela parece saída diretamente da boca de Teresa. Você que está nos acompanhando até aqui, se sente tocado por essa mensagem? Já deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não comentou, conta aqui embaixo o que mais te impressiona na maneira como o novo Papa tem agido. Vamos fazer dessa comunidade um espaço de troca e reflexão. Em uma visita recente à América Latina, o Papa recusou hospedagem em grandes hotéis e preferiu ficar em uma casa simples, administrada por freiras que cuidam de crianças órfãs. Lá, ele passou um tempo com os pequenos, brincou com eles, ajudou a servir o jantar. Um vídeo que vazou mostrou uma cena que muitos consideraram milagrosa. Uma das crianças, portadora de deficiência severa, sorriu pela primeira vez ao ser carregada no colo pelo Papa. Os presentes choraram. E o comentário que se espalhou foi unânime: Santa Teresa teria feito o mesmo. A identificação entre os dois vai além das ações. Há uma espiritualidade semelhante. Um desapego radical. Teresa dizia que o que importa não é quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no que fazemos. O Papa repete isso com outras palavras, mas com a mesma força. Ele quer uma igreja que não seja admirada, mas vivida. Que não seja protegida, mas entregue. Que não seja monumental, mas humana. E talvez por isso ele desperte tanta resistência em setores mais conservadores. Porque ele não quer manter o que já existe. Ele quer reformar. Mas sua reforma não é estrutural, é de essência. Não se trata apenas de reorganizar departamentos, mas de reconduzir o coração da igreja ao seu verdadeiro lugar: os pequenos, os esquecidos, os pobres. E isso é profundamente teresiano. Santa Teresa de Calcutá fundou sua missão entre os moribundos das ruas da Índia. E foi ali, entre os que estavam à beira da morte, que ela encontrou sentido e fé. O Papa, ao visitar favelas, prisões e hospitais, está seguindo o mesmo caminho. Ele não está apenas repetindo palavras bonitas, está vivendo o Evangelho com o corpo. Como Teresa, ele está dizendo: a fé que não se traduz em amor concreto é uma fé morta. E esse testemunho tem tocado até mesmo os mais céticos.
Há relatos de pessoas que estavam afastadas da igreja há décadas e voltaram a frequentar missas depois de verem vídeos do Papa lavando os pés de moradores de rua ou abraçando refugiados. A imagem dele ajoelhado diante de uma mulher idosa com Alzheimer, segurando sua mão e rezando baixinho, viralizou e foi compartilhada até em comunidades não cristãs. Porque gestos assim não precisam de tradução. Eles falam direto ao coração. E você, que está nos acompanhando até agora, o que acha de tudo isso? Será que estamos diante de um novo tempo? Será que a igreja está mesmo voltando às origens? Deixa aqui sua opinião. E não se esquece, curte o vídeo e se inscreve no canal, isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos com qualidade e profundidade. Ainda temos muito para refletir nos próximos trechos, pois o impacto do Papa não se limita a suas visitas ou ações isoladas. Há um movimento espiritual que está tomando força, e que parece trazer de volta a chama dos primeiros cristãos. Continue com a gente. Um dos traços mais marcantes do novo Papa é sua insistência em viver o Evangelho de forma concreta. Ele não apenas prega o amor, ele o vive em cada gesto. E isso não é uma coincidência. Fontes próximas ao Vaticano revelaram que, em diversas ocasiões, ele confidenciou sua admiração profunda por Santa Teresa de Calcutá. Ele chegou a afirmar que ela é um exemplo do que ele deseja para a Igreja atual, uma instituição que não se afaste do povo, mas que se ajoelhe diante dele, como Cristo fez com seus discípulos. Essa visão revolucionária tem provocado desconforto em algumas estruturas internas. Há setores que desejam preservar o status tradicional, a pompa, os privilégios. Mas o Papa parece indiferente a isso. Ele não responde com palavras duras nem com enfrentamentos. Ele responde com silêncio, com atitudes. Quando se recusa a morar no Palácio Apostólico e opta por um quarto simples na Casa Santa Marta, está dizendo mais do que 1000 discursos. Está lembrando que o poder cristão não está em tronos, mas no serviço humilde. Santa Teresa de Calcutá enfrentou algo semelhante. Muitos criticaram seu estilo direto, seu apego à simplicidade, suas atitudes ousadas diante da miséria. Mas ela persistiu. E hoje, é reconhecida mundialmente como símbolo de amor incondicional. O novo Papa parece seguir esse mesmo caminho. Não busca agradar, busca servir. Não quer ser aplaudido, quer ser fiel. Numa de suas homilias, ele disse: "Uma igreja que esquece os pobres já não é a igreja de Jesus." Essa frase se espalhou rapidamente entre comunidades católicas do mundo inteiro. E muitos começaram a se perguntar: estamos vivendo uma nova primavera da fé? Estaria o Espírito de Deus soprando de novo sobre as estruturas enferrujadas da instituição? Quem acompanha suas ações percebe algo além da caridade. Existe uma espiritualidade silenciosa por trás de tudo. O Papa reza muito. Passa horas em adoração. E assim como Santa Teresa, que começava o dia com longos momentos diante da Eucaristia, ele acredita que sem oração não há ação eficaz. Porque quem não escuta Deus, acaba agindo por vaidade e não por compaixão verdadeira. Aliás, um de seus maiores esforços tem sido exatamente reconduzir a Igreja ao essencial. Menos burocracia, mais espiritualidade. Menos regras, mais misericórdia. Menos discursos, mais acolhimento. Isso, sem dúvida, faz eco com as atitudes de Santa Teresa, que acolhia todos sem distinção, hindus, muçulmanos, cristãos, ateus. Para ela, a dor humana era maior que qualquer rótulo. E o novo Papa pensa do mesmo modo. Para ele, cada pessoa que sofre é um sacramento vivo. Mas não pense que isso é apenas uma postura piedosa. Existe um plano claro por trás. Ele deseja transformar o rosto da Igreja, a partir dos mais pequenos. E por isso tem promovido uma mudança nos seminários, incentivando a formação de padres mais próximos do povo. Tem apoiado movimentos populares, incentivado pastorais de rua e dado espaço para mulheres em funções importantes da cúria. Pequenos passos, silenciosos, mas profundamente transformadores. E tudo isso começa a gerar frutos. Em várias partes do mundo, comunidades que estavam quase extintas voltaram a florescer. Jovens antes indiferentes à fé estão se reaproximando. E até mesmo outros líderes religiosos começaram a se abrir para o diálogo. Há uma onda silenciosa de esperança passando pelo mundo, inspirada pela humildade e pela coerência de um homem que, como Teresa, só quer amar os mais esquecidos. Você que está aqui até agora, já deixou seu comentário? Queremos muito saber, qual atitude do Papa mais te tocou até aqui? E você acredita que esse espírito de Santa Teresa realmente vive nos gestos dele? Comenta aqui, isso fortalece muito nossa comunidade. E claro, se ainda não curtiu o vídeo ou não se inscreveu, faça isso agora mesmo.
é rápido e nos ajuda demais a continuar trazendo essas reflexões que tocam fundo o coração. Outro ponto que tem emocionado fiéis é o jeito como o Papa fala dos doentes. Ele não trata o sofrimento como algo a ser apenas tolerado, mas como uma ponte de encontro com Deus. Certa vez, em um hospital oncológico, ele parou diante de uma menina em estado terminal, segurou sua mão por minutos e disse: "Você está mais próxima de Jesus do que eu." Essa frase correu o mundo e provocou lágrimas até em jornalistas acostumados com frieza de notícias. Santa Teresa fazia exatamente isso. Ela enxergava Cristo nos moribundos. Ela dizia que cuidar de um corpo prestes a morrer era preparar uma alma para o céu. E parece que o Papa tem o mesmo olhar. Ele não vê estatísticas, ele vê rostos. Ele não administra números, ele abraça pessoas. E esse modo de viver tem gerado algo raro nos dias de hoje: coerência. Em tempos de escândalos, polarizações e interesses, o mundo está vendo um líder religioso que não busca fama, nem briga, nem prestígio. Ele apenas vive o Evangelho. E isso, por si só, já é revolucionário. Muitos dizem que ele está restaurando a igreja pelos pobres. E é verdade. Porque ao se aproximar dos que nada têm, ele está tocando diretamente o coração de Deus. E mostrando ao mundo que santidade não é coisa de museu. É atitude viva. É ação concreta. É presença que transforma. E como dizia Santa Teresa, o que fazemos é uma gota no oceano. Mas sem ela, o oceano seria menor. O Papa está fazendo sua parte. E está nos convidando a fazer a nossa. Se existe algo que este Papa tem ensinado ao mundo é que o Evangelho não é uma teoria, mas uma prática de vida. Ele não se limita a discursos em catedrais. Ele desce às ruas, escuta os gritos silenciosos dos pobres, dos descartados, dos que vivem nas periferias da existência. Assim como Santa Teresa de Calcutá fez em sua missão nas vielas da Índia, o novo Papa escolheu caminhar entre os que foram esquecidos pelo sistema, inclusive dentro da própria Igreja. Uma cena que ficou marcada aconteceu recentemente, quando ele visitou um campo de refugiados, e ao ser recebido por uma multidão de pessoas traumatizadas pela guerra, não fez discursos longos, não subiu em palanques. Ele ajoelhou-se e chorou com eles. Um gesto simples, mas que calou o mundo inteiro. As imagens correram o planeta, e muitos viram ali uma releitura viva do espírito de Teresa, que dizia: "Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz." O Papa tem relembrado à Igreja que sua missão verdadeira não está nos palácios, mas nos barracos. Não está nas honras, mas na dor humana. E isso tem despertado também a consciência de milhões de fiéis, muitos dos quais voltaram a se engajar em obras sociais, pastorais e voluntariado. É como se uma chama antiga estivesse reacendendo, iluminando cantos esquecidos da fé cristã. Um verdadeiro retorno à raiz do cristianismo. Mas não tem sido fácil. O Papa enfrenta críticas duras dentro da própria estrutura eclesial. Há quem o acuse de ser simples demais, de abrir concessões, de fragilizar a autoridade papal. Contudo, ele segue firme. E como Santa Teresa, responde às críticas com silêncio, oração e amor. Porque sabe que a fidelidade a Cristo é maior do que a necessidade de agradar. E é curioso observar como o silêncio é parte do seu estilo. Em um mundo onde todos querem falar, opinar, reagir, ele muitas vezes escolhe não responder. Mas esse silêncio não é omissão. É um silêncio cheio de presença, de escuta, de discernimento. Um silêncio que nos obriga a refletir, que incomoda quem só quer barulho. É o mesmo silêncio de Teresa ao cuidar dos moribundos, sem câmeras, sem holofotes. O silêncio da compaixão verdadeira. Outro aspecto que tem tocado profundamente os fiéis é sua relação com os jovens. Ele tem mostrado que a fé não é uma coisa ultrapassada. Pelo contrário, é atual, é necessária, é viva. E mais, tem dito que os jovens não devem esperar para mudar o mundo. Devem começar agora. Assim como Teresa começou cedo, sem esperar aprovação. O Papa diz: não tenham medo de sujar as mãos para fazer o bem. Uma mensagem direta, que inspira e motiva. Em uma audiência recente com um grupo de voluntários, ele afirmou: os pobres não são um problema da Igreja. Eles são o centro dela. Essa frase se espalhou como pólvora nas redes sociais. Muitos líderes religiosos do mundo inteiro reconheceram ali uma verdade incômoda, mas necessária. A Igreja deve se medir não pela quantidade de fiéis, mas pela qualidade do amor que entrega. Santa Teresa dizia que o amor verdadeiro é aquele que dói. E o Papa tem mostrado que está disposto a esse amor doloroso. A cada visita às prisões, a cada gesto de perdão, a cada abraço em um doente abandonado,
ele vai revelando um tipo de liderança que o mundo quase esqueceu que existia. Uma liderança feita de serviço, não de controle. De escuta, não de imposição. De presença, não de distância. E aqui, é impossível não lembrar de algo impressionante: a maneira como ele trata os invisíveis. Aqueles que, no mundo moderno, simplesmente não contam. Mendigos, dependentes químicos, mulheres abandonadas, migrantes, órfãos, idosos. O Papa não os visita para fotos. Ele os escuta. E mais, ele insiste para que sejam ouvidos também pela estrutura da Igreja. Tem pedido que paróquias abram suas portas. Que padres saiam às ruas. Que comunidades se tornem mais humanas e menos administrativas. É como se Santa Teresa estivesse soprando seus conselhos diretamente em seus ouvidos. E talvez esteja mesmo. Afinal, ele já declarou publicamente que considera Santa Teresa uma das maiores luzes da Igreja moderna. E essa luz parece continuar brilhando através dele. A repercussão global disso é imensa. Em vários países, até mesmo pessoas não religiosas têm se sentido tocadas por seus gestos. Alguns ateus declararam: se Deus for como esse homem, então talvez eu esteja disposto a acreditar de novo. Esse é o impacto de uma vida coerente. De um testemunho que não prega com palavras, mas com ações. E você, que está acompanhando esse vídeo até aqui, sente essa mudança? Acredita que o Papa está mesmo restaurando a Igreja pelos pobres, no espírito de Santa Teresa? Conta pra gente nos comentários, queremos ouvir sua voz. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e clique em inscrever-se. Isso nos ajuda a espalhar mensagens como essa, que resgatam a beleza da fé simples, concreta e profunda. Encerramos este vídeo com uma citação de Santa Teresa que parece descrever exatamente o caminho que este Papa está trilhando. Não sou eu quem faço isso. É ele. Eu sou apenas um lápis nas suas mãos. E talvez o novo Papa seja exatamente isso, um lápis de Deus, que está reescrevendo, com traços simples e firmes, uma nova página na história da Igreja.